Acredito que estamos ao vivo mais uma vez. Nós estamos sim, estamos ao vivo. O Instagram está aqui me dizendo que o Minddays começou essa live. Então, sejam bem-vindos você que está assistindo depois, que chegou, né, depois que essa live já acabou. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Diego Cavazotti, pai, professor, especialista em meditação. E estou aqui para falar com vocês hoje sobre como ajudar nossos filhos, né? Como ajudar nossas crianças a vencerem os seus próprios desejos, né? O tema da nossa live de hoje é: seu filho é escravo dos próprios desejos? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser escravo dos próprios desejos e como nós podemos ajudar nossas crianças, né, a não serem escravos dos próprios desejos. Então, vou dar um minutinho aqui para quem está entrando ainda. Se você entrou aqui, mesmo que você está assistindo essa live no replay, clica aqui embaixo. Se você está assistindo no YouTube, clica em compartilhar, compartilhe com amigos, com professores que vão ser beneficiados por esse conteúdo, porque o nosso conteúdo é principalmente para pais, para mães, né? Principalmente para aquele que está em direto contato com a criança, mas também, né, para educadores e professores que têm um contato diário com as crianças, para avós e avós, né? Por exemplo, a avó da minha filha acabou de entrar agora, a Eliana. Seja bem-vinda, Eliana. Seja bem-vinda, Raquel Aline. Obrigado por estar aqui. Então, compartilha essa live, clica aqui no botãozinho, no aviãozinho, para poder chamar mais mães que estão preocupadas em fazer com que seus filhos não sejam escravos dos próprios desejos. Então, agradeço a todos vocês. Estamos chegando no final do ano. Ficamos algumas semanas sem fazer live. As coisas estavam acontecendo. Na semana passada, nós fizemos uma live que está no canal de YouTube de um parceiro nosso, especialmente para professores e educadores, porque o nosso programa ele também é um programa formatado para ser usado para a família e ser usado em escolas. Então, isso que nós vamos começando com esses anúncios. E seja bem-vinda, dona Eugenete, que é a avó da minha filha, a outra avó da minha filha, então, é a minha mãe no caso, né? E, bom, como nós falamos, o tema da nossa live, seja bem-vinda, Fernanda, o tema da nossa live é: seu filho é escravo dos próprios desejos? Seja bem-vinda, Luísa. E a questão é, o que significa ser escravo dos próprios desejos? Eu pensei nessa live que no final de semana eu assisti um podcast com a doutora Ana Beatriz Barbosa, não sei se vocês conhecem ela. A doutora Ana Beatriz Barbosa, ela é uma... esqueci qual que é a especialidade dela, neurologia? Não, esqueci, psiquiatra. Ela é uma psiquiatra. E ela é bem famosa, ela vai sempre em vários podcasts, ela tem vários livros bem interessantes sobre mente, tem um que é, acho que Mentes Perigosas, né, que fala sobre psicopatas, que acho que foi o mais famoso delas. E ela estava nesse podcast do Inteligência Limitada, que é um podcast que eu costumo assistir, e aí, quando ela estava lá, ela falou uma citação bem interessante do Epiteto, que é um filósofo grego, né, que ele foi escravo, ele foi professor de Marco Aurélio, ele é adepto ao estoicismo. Quem não conhece o estoicismo é um tipo de filosofia bem interessante, que é uma coisa que é um tipo de filosofia que eu gosto e busco aplicar na minha vida e na vida dos meus filhos, que é muito mais a ideia de você tem que fazer por você mesmo e não esperar dos outros, e você é capaz de mudar o seu ambiente. Mais ou menos um pouco muito do que o estoicismo ensina. Mas aí tem uma citação que inclusive eu postei ontem no nosso Instagram, que fala: só há possibilidade de felicidade se você não é escravo dos seus desejos. É interessante pensar nisso, né? Que só há possibilidade de felicidade se você não é escravo dos seus desejos. E aí nós temos que... Quando eu pensei nisso, eu fiquei bastante tempo refletindo sobre isso, e pensei, acho que eu vou trazer para o nosso público aqui essa citação, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso, né? Como que nós nos tornamos escravos dos nossos desejos e como nós não nos tornamos escravos dos nossos desejos. Seja bem-vindo, Eli Matheus. Deixa eu pegar minha caneta que caiu aqui. Seja bem-vindo, Eli Matheus. E agora, às vezes, nós não conseguimos identificar o que significa ser escravo dos nossos desejos. Ser escravo dos nossos próprios desejos, existem várias formas. É um tipo de escalada, onde às vezes nós não identificamos no primeiro momento como ela funciona, como ela vai crescendo, e pode culminar com uma dependência total, um vício descontrolado, um hábito descontrolado. Acho que não se torna mais nenhum hábito, né? Mas sim um vício descontrolado. Então eu tomei nota de algumas coisas aqui que eu acho que são interessantes de como nós nos tornamos escravos do nosso desejo. E eu coloquei no texto abaixo dessa citação, quando eu postei, você está ajudando seus filhos a não serem escravos dos seus desejos, ou você está dando mais correntes para eles?
Porque aí, em alguns momentos da nossa vida, nós acabamos dando mais correntes para os nossos filhos, dando mais ferramentas para que eles se afundem na escravidão. E agora algumas coisas que nós temos aqui. O que é ser escravo dos nossos desejos? Bom, primeiramente, é passar mais tempo do que o esperado em contato com alguma atividade. E todo mundo já passou por isso, né? Ou seja, e o que é comum para as nossas crianças, vamos falar primeiramente aqui, e talvez para nós também, né? Como adultos. Então, pensando que os nossos filhos são o nosso espelho. Então, tudo que a gente faz vai se refletir neles. E tudo que eles fazem é muito do que eles se espelham em reflexo de nós, né? Então, passar mais tempo do que esperar em contato com alguma atividade. E aí, nós temos várias coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, hábitos que se inserem no nosso cotidiano, que às vezes nós despendemos mais tempo. Às vezes o não fazer nada, às vezes o fazer demais uma coisa, todas essas coisas são escravos, né? Nos tornam escravos dos nossos desejos. E eu gosto, bom, quem me conhece sabe, né, que eu sou religioso, sigo uma religião com a minha família, e nas escrituras fala muito sobre as paixões, né, então uma forma de dominar nossas paixões. E isso tudo se enquadra muito bem com ser escravo dos seus desejos. Seja bem-vindo, Guilherme Soares. Então, passar tempo demais em contato com uma atividade nos faz ser escravos dos nossos desejos. Não conseguir se controlar e precisar sempre ir atrás daquilo, né? Então vamos pensar assim, as crianças, principalmente é o que nós falamos aqui, né, das crianças da segunda infância, assim, né, nós também ajudamos com os programas de meditação e yoga crianças pequenas, mas o foco principal, onde eles já entendem, conseguem refletir sobre o seu dia a dia, sobre as suas atividades, é principalmente ali a partir dos 6 anos, né? E os 8 anos existe uma grande mudança, uma grande alteração na percepção e nos hábitos e na forma de entender, né, como a relação humana se dá no dia a dia das crianças, né? Então, não conseguir controlar e sempre precisar ir atrás. Eu acho que algumas coisas, né? Por exemplo, eu lembro do que era comum ter na mídia quando eu era criança, que hoje eu até hoje estava falando com a minha esposa, né? O tipo de música que às vezes passava, o tipo de programa infantil que às vezes acontecia, é o que torna e molda o que torna a nossa vida no futuro do jeito que ela é e o que molda o nosso caráter. Então, as crianças, elas não têm autocontrole e muitas vezes elas não sabem até onde elas devem ir e aonde elas devem parar. Então, nós precisamos ajudá-las a entender qual que é a barreira que elas não devem passar. Seja bem-vinda, Cristiane Torres, seja bem-vinda, Aliere. Então, estamos falando aqui sobre ajudar nossos filhos a não serem escravos dos seus próprios desejos. Estamos falando o que significa ser escravo dos próprios desejos. E aí, então, as duas primeiras coisas que nós comentamos, né, sobre ser escravo dos seus desejos é passar mais tempo do esperado com alguma atividade, não conseguir se controlar e precisar ir sempre atrás de alguma coisa, estar dependente de alguma coisa. E quando não está em contato com aquilo, você fica sempre pensando naquilo, né? Sempre voltando, sempre retomando. Então, a sua vida começa a se ajustar em torno daquilo, né? Que é o quarto ponto que a gente gostaria de mencionar. A sua vida começa a se ajustar em torno daquilo e não a sua vida acontece e as outras coisas vão acontecendo, mas sim o seu vício, o seu desejo principal e as coisas ali em torno daquilo. Seja bem-vinda, Paty, Duda. E você começa a ter crise de abstinência, né? Quando precisa se afastar daquela atividade ou daquele desejo principal. E, bom, nós vamos falar mais específico sobre alguns pontos, sobre quais são os pontos, né, que podem levar as crianças a ter esse tipo de vício. E você não percebe o vício aumentando também. Então o vício vai aumentando gradativamente. As coisas vão se tornando descontroladas, né? Você não consegue se afastar, você não consegue limitar. E aí você começa essa necessidade aumenta cada vez mais. E aí culmina no ponto onde começa a criar problemas na sua vida. Problemas com família, problema com amigos, com tarefas, com a liberdade. Então tudo isso, né, quando nós não conseguimos controlar o que nós estamos vivenciando, aí começa a ter um grande problema na sua vida e na sua família. Nós estamos falando principalmente dos desejos em relação às crianças, né, e aos adolescentes, mas isso se reflete muito na nossa vida e nós precisamos perceber o que está também atrapalhando. Então, nesses pontos que nós comentamos, né, sobre passar mais tempo do que esperado em contato com alguma atividade, não conseguir se controlar e precisar ir sempre atrás, quando você não está em contato com aquilo e fica só pensando em, de novo, o momento que você vai estar em contato com aquele desejo,
Sua vida começa a se moldar em torno disso e não você ter mais controle sobre a sua vida, então tudo você encaixa para que aquilo possa ser realizado. Você começa a ter crise de abstinência, não percebe que o vício está aumentando e começa a criar problemas na sua vida. Comenta aqui quais são algumas coisas que você percebe, pode ser na sua vida, na sua própria vida, na vida dos seus filhos ou na vida de alguns conhecidos, que se tornaram obstáculos e vícios e desejos incontroláveis na vida de algumas crianças. E agora eu vou comentar alguns que são os principais que eu listei aqui e gostaria de ouvir de vocês aqui. Escreve aqui nos comentários alguma outra ideia que talvez eu não estou comentando e não vou falar. Mas antes disso, não esqueça de compartilhar esse conteúdo com mães e com outras amigas e outros pais que você sabe que vão ser beneficiados com isso, que precisam de ajuda. Às vezes precisam de 5 minutos do nosso conteúdo para abrir os olhos e perceber a falta de clareza que eles estavam tendo, ou talvez não saber o que poderiam fazer para conseguir resolver os problemas que eles estão tendo com os próprios filhos. Então compartilha, se você está no YouTube, compartilha aqui embaixo também. Bom, alguns pontos aqui que escravizam os nossos filhos, né? Televisão. Eu não sei se as crianças hoje são tão ligadas na televisão quanto nós éramos, no sentido que nós éramos. Mas elas ainda com certeza têm o uso e vício da televisão, né? Quando nós éramos crianças era mais limitado, em alguns horários específicos, pela manhã, alguns programas à tarde, alguns programas à noite, dependendo do canal, se tinha TV a cabo, alguma coisa assim. Mas eu tive meu momento onde eu precisava, né, de acordo com a minha capacidade, com o meu entendimento naquele momento, eu precisava da televisão. E pode se tornar um grande vício para as nossas crianças. E aí nós temos que ver se isso não é um espelho do que nós estamos vivendo, se eles não estão se tornando viciados. Eu gosto muito daquele filme famoso, daquele livro famoso Matilda, é um filme dos anos 90, onde a família dela é viciada em televisão. Eles ficam o dia inteiro em função da televisão. E ela conseguiu sair daquela bolha e ela gosta de literatura, gosta de ler. O pai dela fala, o que você está fazendo com essas porcarias desses livros? Né? Ela conseguiu não entrar naquele fluxo onde a família dela era extremamente viciada. Outra coisa que cada vez mais as crianças estão tendo, então acho que aí entra no quesito, no quesito ali na categoria de televisão, mas acho que hoje tem mais crianças viciadas em jogos, tanto em telefones, quanto tablets, quanto em videogames. E aí é um problema que se torna um pouco difícil de se manejar muitas vezes e às vezes se torna um pouco delicado. Porque algumas crianças, elas têm contato com jogos que são acima da sua faixa etária, que não vou dizer que também eu não jogava quando eu era criança, eu gostava de jogos, como toda criança, às vezes, que são além da sua faixa etária, mas eu não tinha tanto tempo para jogar videogame quando eu era criança. E alguns jogos, eles começam a criar uma dependência muito grande, em alguns casos até um tipo de alienação. Então, é interessante a gente prestar atenção em quais são os tipos de jogos que nossos filhos estão utilizando. Minha filha, ela gosta de um jogo bem famoso que é o Toca, né? Para quem é mais antigo vai conhecer algo como tipo The Sims. É mais ou menos um The Sims para criança, assim, onde você constrói o seu ambiente, constrói você compra ou às vezes tem coisas de graça, né? Você compra um ambiente e aí você vai lá decorando a sua casa, trazendo seus amigos para ali, daí você constrói uma vila, você constrói uma escola, um supermercado, uma fábrica, e é muito legal, né? Mas aí chega um momento onde a única coisa que a criança vive em função é o jogo. Você não consegue tirar ela do jogo para almoçar, você não consegue tirar ela do jogo para jantar, você não consegue tirar ela do jogo para tomar banho, e aí quando você tem que ser um pouco mais firme ou enérgico, você também já perdeu a paciência e gera um grande conflito e um grande problema, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Redes sociais que as crianças não deveriam ter tanto acesso, mas eu acho que nós estamos num momento diferente. Alguns pais permitem que seus filhos utilizem redes sociais, eles só têm que tomar cuidado aonde elas estão indo, o que elas estão visualizando nas redes sociais, o que elas estão postando, quais são os amigos com que elas têm contato, porque isso pode ser muito perigoso. Seja bem-vindo, Ber, que entrou agora há pouco, seja bem-vinda, Vanessa Minelli. Então, estamos falando aqui sobre como ajudar nossos filhos a controlar os desejos deles. E as redes sociais, elas podem ser um terreno
eu acho que para as crianças, elas ainda são um terreno muito obscuro e pode ser muito perigoso. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que ter cuidado. Se você quer permitir seus filhos utilizarem, vai da sua capacidade, da sua percepção, mas tem que ter acesso à senha deles, tem que ter acesso ao que eles estão postando, acesso com quem eles estão conversando, pode ser muito perigoso. Seja bem-vinda, Leia. A nossa filha, algum tempo atrás, quando ela era mais nova, nós tínhamos um tablet que ela usava para brincar, e aí esse tablet quebrou, e nós tinha uma promoção aqui onde nós pegamos aparelhos de telefone e pegamos um aparelho para ela poder usar, brincar, assistir os vídeos e coisa assim. Mas é muito interessante que às vezes chegam umas mensagens de umas pessoas aleatórias, tanto no meu telefone quanto da minha esposa quanto da minha filha. Talvez eram de pessoas que estavam cadastradas com essa linha anteriormente. E aí a gente ensinou ela, a gente tem que tomar muito cuidado para que elas não tenham contato com pessoas que a gente não espera, não comecem a se enveredar por caminhos que podem ser muito perigosos para eles. Seja bem-vinda, professora Gabriela. Então, se você quer permitir seus filhos usarem algum tipo desse tipo de dispositivo, redes sociais, outras coisas, só toma cuidado para que eles possam ter segurança aonde eles estão caminhando, certo? Então, já falamos sobre algumas coisas que podem escravizar nossos filhos, né? Então, nós falamos sobre televisão, sobre jogos, sobre redes sociais. E uma coisa interessante são as amizades, que é muito bom para os nossos filhos, mas temos que ter cuidado com as amizades tóxicas. Com certeza nós já tivemos amizades tóxicas quando nós éramos crianças ou adolescentes, e nossos filhos com certeza têm também. E nós precisamos ficar atentos a como eles se relacionam com essas pessoas. Como essa dependência, que também é um segundo ponto que eu ia falar, sobre uma dependência emocional, né? Como nossos filhos se relacionam com essas crianças, com outros amigos. Porque nem todos têm uma família estruturada, nem todos têm pais que se importam, nem todos têm pais que ensinam bons princípios, como vocês buscam ensinar para os seus filhos. E aí, quando isso acontece, as crianças elas podem ficar um pouco perdidas e elas podem não saber qual é o caminho certo ou qual é a melhor forma de se relacionar. Alguns dias atrás, nós tivemos um exemplo aqui na nossa própria casa, onde uma amiga da Luísa começou a criar algumas histórias, começou a ser um pouco indelicada, ser um pouco intrusiva, ser um pouco invasiva e ser um pouco tóxica com ela. E o que nós fizemos? Primeiramente, o que nós pais queremos fazer é proibir, né? E nós percebemos que ela estava emocionalmente dependente dessa própria amiga, né? Então, nós queremos proibir um pouco. E o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer nossos filhos entenderem o que é melhor para eles. E como que eles entendem o que é melhor para eles? Bom, o que a gente sempre fala aqui é sobre autoconhecimento, sobre autorreflexão, sobre entender o seu próprio espaço no mundo. A gente vai falar mais um pouco sobre isso, como ajudá-los a entender e chegar nesse caminho. Mas essa amiga estava inventando histórias para outras amigas, jogando ela contra as outras amigas, até colocou a gente no meio de uma história lá. A Luísa foi digitar um negócio que... Bom, como vocês sabem, a gente mora aqui nos Estados Unidos, o inglês, às vezes a Luísa, para não digitar e às vezes errar a letra, ela fala. E aí digitou uma palavra errada, em vez de ela digitar uma palavra, digitou um palavrão. E ela mandou mensagem, depois ela falou, desculpa, eu não quis falar isso. E essa amiga dela mandou um print para nós, dizendo que a Luísa estava falando coisas erradas, e a gente conversou com ela, e a gente entendeu que não era ela. Isso é uma coisa bem interessante. Pais, abra os olhos para saber se seu filho realmente está fazendo uma coisa boa ou não. Nós conversamos com ela e vimos que foi um erro, né, que ela cometeu um erro. E aí, a gente percebeu que era o momento dela se afastar um pouco dessa amiga. Ela falou, mas a minha amiga favorita, a minha amiga que eu mais gosto. A gente falou, mas está sendo bom para você? E aí ela mesma reconheceu, não, porque às vezes está acontecendo isso. E aí ela mesma entendeu que ela tinha que se afastar um pouco dessa amiga. Então, relacionamentos abusivos também nos tornam escravos, né? E aí, pai, mãe, bem específico para você, que eu sei que às vezes é difícil quando você excede na sua parte como pai, onde você faz demais pelo seu filho. O meu bebezinho, minha mãe, ela me chama de bebê até hoje, né? Mas meu bebezinho não vai conseguir fazer isso. Ele vai. Meu bebezinho, é demais para ele. Não faça isso. Quando você faz esse tipo de coisa, você está tornando o seu filho escravo de você e escravo da incapacidade
de fazer as coisas. Nós temos hoje uma geração que já se acostumou com isso e a nossa culpa, às vezes, como pais, é que nós não queremos que os nossos filhos sofram o que nós sofremos, ou que passem o que nós passamos, e nós facilitamos demais a vida para eles. Então, agora, falar um pouquinho sobre tudo isso que nós falamos, né, sobre os problemas, o que é ser escravo, o que escraviza, pode escravizar o seu filho, e agora, o que isso traz para os nossos filhos, né? Então, tudo isso ali, como nós falamos, né, sobre passar muito tempo em contato com alguma coisa, não conseguir controlar, ficar sempre pensando naquilo obsessivamente, quando sua vida se ajusta ao redor dessa necessidade e não a sua vida é pautada por você, quando você começa a ter crise de abstinência, quando você percebe que o vício, quando você não percebe que o vício está aumentando, quando você começa a ter problemas com a sua família, e aí então essas são as formas, né, que essa escravidão vai acontecendo na vida da sua criança. E aí as coisas que escravizam são televisão, jogos, redes sociais, amizades, relacionamentos abusivos, o excesso de facilitação, né, que nós podemos causar na vida deles. O que isso traz para o nosso filho? O que isso traz para a nossa criança? Então, a primeira coisa que eu elenquei dentre todos, não necessariamente numa ordem, né, mas a primeira que eu elenquei foi a dependência emocional. Então, pensando das últimas mencionadas, entre facilitação e relacionamentos abusivos, amizades tóxicas, é a dependência emocional, né? E o descontrole emocional. Então, a primeira coisa que vai acontecer, nosso filho, nossa filha, né, nossas crianças, elas vão se tornar dependentes emocionalmente, onde elas não vão saber se guiar, e quando elas não têm você ou uma outra referência para dizer para eles o caminho a se seguir, ele vai ficar totalmente perdido. E ele vai perder o controle emocional. Isso pode ser em questões onde vão entrar com problemas emocionais, onde vão fazer excessos de chantagens emocionais, onde não vão conseguir entender o seu espaço e criar inteligência emocional. Isso é uma coisa muito importante. Criar inteligência emocional é o que a gente busca fazer com os nossos filhos. Falta de controle de tempo e das tarefas, que é um outro problema, né? Então, a Luísa teve uma atividade algumas semanas atrás na igreja com as meninas da idade dela. Acho que até já falei sobre isso aqui, né? Onde elas ganharam um quadrinho e elas colocaram quais são as tarefas delas depois da escola, né? E ela colocou aqui algumas coisas que ela faz, que é brincar, ler, um tempo no telefone, se exercitar, brincar com o irmão dela. Então, é interessante que ela colocou algumas dessas coisas. E por alguns dias funcionou. E aí, acho que uma coisa bem interessante é a gente ajudar eles a conseguirem ter controle sobre o tempo deles, né? Então, ali chegou um momento onde a gente ajudou ela a elaborar uma rotina. E não estipulamos uma rotina para ela, onde falamos, não, você vai ter que fazer isso. Nós falamos para ela, você tem essa e essa e essa atividade. Esse ano ela começou, nesse segundo semestre aqui, né, que é o começo do ano letivo americano, ela começou a fazer violino, ela precisa estudar um pouco mais leitura, sempre precisa estudar matemática, ela está ok na matemática, mas a leitura, interpretação, né, da segunda língua precisa de um pouco mais de esforço. Então a gente verificou algumas coisas que ela precisava fazer e ela mesma ajudamos ela a identificar. Não falamos se você precisa fazer isso. A gente falou, você percebeu isso, isso, isso? Isso é uma coisa bem interessante que eu, desde pequeno, eu falo para ela, quando ela pergunta alguma coisa, eu falo, o que você pensa, o que você acha? E é um momento onde vocês compartilham a bola, você não joga a sua bola para a criança, né? Mas aí ela chegou numa conclusão que ela falou assim, bom, eu acho que depois da escola, quando nós chegamos ali, né, quase 4 horas mais ou menos, a escola acaba 3h35, a gente chega em casa perto das 4, ela come alguma coisa, e ela estipulou que a partir das 5 da tarde ela vai fazer 25 minutos de algumas tarefas. Então, até 25 minutos de leitura, 25 minutos de matemática, 25 minutos de prática de violino, e alguma outra atividade que acontecer ela vai encaixar e vai manejar dessa forma. Ela mesma estabeleceu isso. E isso foi muito bom. Então, teve uma semana que ela não estava muito bem, aí a gente deixou mais flexível, ela estava doente na outra semana, e daí nessa semana começou de novo. Quando a gente estava voltando da escola, eu falei, vamos recomeçar a nossa rotina. Eu falo, nossa, né, mesmo que seja dela, para que ela entenda que ela é uma parte dessa engrenagem da família, né? E aí ela começou a fazer a rotina dela de novo, o que é muito bom, onde você dá liberdade para o seu filho, para que ele possa entender qual é a capacidade dele, qual é a necessidade que ele tem de realizar essas tarefas. Então,
já falando sobre as duas coisas, né? Então, a dependência emocional, o descontrole emocional, e depois sobre a falta de controle das tarefas, falta de atenção na escola, nas atividades. Essas são coisas que acontecem quando as crianças elas se tornam escravos de alguma coisa. Se seu filho passa o tempo inteiro jogando videogame, ele não vai ter tempo de fazer tarefas, não vai conseguir dormir no horário, não vai conseguir fazer as tarefas básicas da casa, ajudar na casa, que é uma coisa importante, né? Uma coisa que pode causar também é a alienação, onde a criança vive só naquele mundinho, onde ele não entende o que são as pessoas que não vivenciam aquilo que ele vivencia e não entende que ele é uma parte de uma engrenagem maior, de um mundo atuante maior. Então, vai trazer alienação. Outras coisas, como nós falamos, se tem descontrole emocional, dependência emocional, se tem falta de controle do tempo, atividade na escola, nota baixa, alienação, vai trazer o quê? Ansiedade. E nós sempre falamos que a ansiedade é um dos grandes problemas dessa geração. A ansiedade, ela vai fazer com que a criança não consiga entender e desempenhar o que ele precisa desempenhar, entender as coisas básicas do dia a dia. Vai trazer irritabilidade, vai possivelmente trazer algum tipo de depressão em algum momento. É interessante pensarmos que crianças de 12 anos têm depressões profundas, onde algumas gerações atrás, 10 ou 20 anos atrás, eram coisas para pessoas mais adultas que passaram por traumas muito grandes, né? E atitudes extremas, né? Atitudes extremas aqui pode ser já violência contra outras pessoas, violência contra si mesmos, né? Então, temos que tomar cuidado, estar atentos ao que nossas crianças estão vivenciando. Agora, como que eu sei que essa criança está passando os limites? Para finalizar, mais uma vez eu peço para você, curte nossa live de hoje, compartilha, se você está aqui no Instagram, ao vivo, se você está no YouTube, compartilha também com outras pessoas, com outros pais que precisam saber desse conteúdo, porque nós não queremos crianças escravas, não queremos filhos zumbis, né? E agora, como eu sei que minha criança está passando os limites, como eu posso alterar a rota que ela está tomando? Para que não chegue uma rota que vai bater no muro, vai bater numa parede, e aí a destruição será tremenda, às vezes irreversível. Então, primeiramente, você tem que avaliar o comportamento. Nesse caso, eu digo para você avaliar o seu comportamento e avaliar o comportamento do seu filho ou da sua filha. Então, primeira coisa, quem aqui está perdendo o controle da situação? Às vezes, mãe e pai, é você. E às vezes, você é o exemplo da perda de controle, onde seu filho vai também perder o controle. Às vezes, você é muito permissivo e você deixa seu filho fazer algumas coisas porque você não quer despender tempo com ele. Gostei bastante do que eu vi esses tempos, uma pessoa falando que nós estamos num momento onde muitas pessoas, tanto mães quanto pais, a gente fala muitas vezes só sobre maternidade, mas a paternidade também. Eles querem ter filhos, mas não querem viver a maternidade e a paternidade. Eu adoro ter filho, adoro postar foto no Instagram, adoro que as pessoas vejam como meu filho é lindo, minha filha é linda, mas eu não quero despender trabalho, não quero desempenhar o meu papel como um adulto responsável por essa criança. Então, avalie o comportamento dos dois, da sua parte e da dele. Observe como a sua criança está respondendo ao mundo real. Porque essas coisas que nós falamos sobre televisão, jogos, redes sociais, amizades tóxicas, nem sempre é um mundo real, né? Basicamente não é um mundo real. Então, quando eles estão fora desse mundo abstrato, né, que pode se tornar a escravidão deles, como eles respondem às pessoas? Se eles interagem com as pessoas, se eles respondem às pessoas, se eles têm capacidade de entender o que a vida deles, como a vida deles interage, onde o espaço deles deve ser respeitado e deve respeitar o espaço dos outros. Então, isso é uma coisa bem importante. Veja como seu filho interage. Se ele está tendo dificuldade de, como falamos, crise de abstinência, chegou num lugar onde vocês estão com outras pessoas, quero o telefone. Já liga o telefone, já se enfia no joguinho, já se enfia nos vídeos, ou se enfia num canto e não fala com ninguém, não interage com ninguém. Eu sei que tem crianças que são tímidas e nós não precisamos obrigá-las a fazer certas coisas, mas o mínimo de interação social é necessário para todos os seres humanos. E elabore uma rotina, como eu falei. Não imponha uma rotina, elabore uma rotina com a sua criança, para que ela possa entender que ela também é atuante naquela rotina, onde não é alguma coisa que você jogou na mão dela e ela vai ter que engolir, mas sim que ela ajudou a construir, então ela vai ter que ajudar a resolver aquele probleminha, né? Ou aquela solução, na verdade, né? E
momentos onde pais e mães precisam estipular regras, precisam estipular limites, precisam estipular bloqueios se necessário. Então, pode colocar bloqueios por tempo no telefone, pode tirar o telefone, pode colocar regras específicas onde você pode usar isso em determinado momento, você não pode usar isso em determinado momento, você precisa fazer certas coisas para conseguir outras. Nós fomos jantar na casa de uns amigos esse final de semana, e na geladeira a mãe tinha um cronograma para os 2 filhos, né? E era sobre treinar música, né? Então, assim, treinou música, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, daí ela desenhava uma carinha dentro de um quadradinho, né? E se a carinha estava feliz, tem tempo para usar a TV. Se a carinha estava triste, não tinha tempo para usar a TV. E você pode, não precisa ser proporcional 30/30, você pode, se a criança treinou 20 minutos, você pode usar 1 hora, sei lá. Quando eu era criança, eu passava muito tempo. E muitas das coisas que eu aprendi, muitas das coisas mais interessantes que eu aprendi na minha vida foram assistindo muitos dos programas que eu assistia, como Bigman, Castelo Rá-Tim-Bum, muitos programas da TV Cultura e outros que não eram da TV Cultura também. Então, estipule regras e limites dentro dessa rotina, como nós já falamos, né? E seja um exemplo e um guia. Né? Seja um exemplo e seja um guia para suas crianças. Seja um exemplo e seja um guia para os seus filhos. As crianças, elas querem direcionamento, elas precisam de direcionamento, porque elas não querem viver no eterno caos. E aí, dentro de tudo isso, converse com seus filhos sobre limites, planos, metas, implicações e benefícios. Quando as coisas estão indo no controle, não é o momento de gritar, não é o momento só de arrancar da mão deles as coisas, ou não é o momento de você só, sei lá, perder o controle, né, da situação. Esses dias eu vi um vídeo interessante num outro canal, de uma mãe que fala sobre criação de filhos também. Ela falou, e se nós tratássemos os adultos como nós tratamos as crianças? Daí tava ela com o marido dela assim, vai escovar o dente sim, fica quieto, me dá esse telefone aqui, vai comer e abre essa boca, enfiando a comida. E daí você vendo alguém fazendo isso com um adulto, você fala, nossa, que absurdo. E por que nós fazemos isso com as crianças? E aí, tudo isso é parte do bom senso, como nós falamos aqui. Seja crie direcionamentos, crie limites, crie planos, estipule regras, mas o mais importante é seja um exemplo e seja um guia. Seja um exemplo e seja um guia para sua criança. Seja um exemplo e seja um guia para sua família. Porque as crianças, elas não sabem... É aquela frase da Alice no País das Maravilhas, né? O gato pergunta para ela, tem 2 caminhos para ela seguir, ele pergunta, qual caminho você quer ir? Ela fala, não sei. Ele falou, então não importa qual caminho você vai tomar. Se você não sabe onde você quer chegar, não importa o caminho que você quer tomar. Então, se você não sabe o que você quer para o seu filho e para sua filha, não importa o caminho que ele vai tomar. Só que depois você não pode reclamar aonde ele vai chegar. Talvez ele vai bater a cara contra o muro, talvez ele vai se machucar, vai cair do precipício e talvez seja tarde demais. Seja bem-vinda, Eve Andressa, deve ser, né? Então, se você não sabe qual caminho você quer estipular para o seu filho, para sua filha, você não pode reclamar quando ele cair do precipício, você não pode reclamar quando ele não tiver mais um caminho de volta, onde você achar que já perdeu o controle. Então, eu gostaria de deixar com vocês essas informações, essas ideias que eu tive nessa semana, porque acho que uma das coisas mais importantes que nós podemos deixar na vida, nosso legado, é deixar nossos filhos bem direcionados. E de novo, né, como que nós fazemos para ajudar nossos filhos a entenderem todo esse processo? Como que, quando eu menciono a minha filha, as coisas boas, ela também tem coisas erradas, né, gente? Mas quando as coisas boas, onde ela entendeu que aquela amiga não era boa para ela, onde ela entendeu que ela tinha que criar a rotina dela, esse momento, ele aparece na nossa vida onde nós paramos para refletir. Onde nós paramos, sentamos e refletimos sobre as nossas necessidades, sobre as nossas próprias situações. Que é um momento de meditação, é um momento de yoga, um momento onde você pensa sobre a sua própria situação. Então, convido vocês a irem lá no nosso canal do YouTube, né? Mind Days Meditação. Vou colocar o link aqui de novo no nosso Instagram, na bio, para ficar fácil de você achar. E faça algumas meditações essa semana com seu filho. Nós estamos chegando no final do ano. No próximo ano nós vamos começar um novo grupo de meditação para pais e para filhos. E vamos nos preparar, né? Eu gostaria de convidar você para se preparar para entrar conosco, para começar um ano de uma forma onde você vai dar para os seus filhos as chaves que eles precisam abrir para não se tornar escravos dos seus próprios desejos e não se tornar escravo do mundo que os rodeia. Então, mais uma vez, compartilha com as pessoas que não puderam estar aqui hoje. Deixa seu like aqui, deixa um like no YouTube, se você está assistindo no YouTube.
segue nossa página aqui, que nós vamos ajudar você a cada vez ter mais clareza como o seu papel como pai, para ajudar seu filho a ter mais clareza no seu papel como filho, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui conosco e nos vemos em breve. Tchau, até mais.